pedir para que abram a Bíblia em 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Quem encontrou, diga: eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor. Significa que tudo está pago, amém? Primeira João, capítulo 2, versículos 1 a 6. Diga: eu amo a palavra. Aleluia. Vamos ler, queridos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é verdadeiro. Eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia! Vamos repetir esse versículo 6. Aquele aleluia. Diga: eu estou nele e ando como ele andou. Amém? Pai, muito obrigada por tua palavra, que é o nosso alimento, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por ela nós somos aperfeiçoados, corrigidos, ensinados, direcionados. Obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe esta palavra para esta noite, e cada um de nós seremos edificados com a tua palavra. Queremos guardar a tua palavra em nosso coração, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Aleluia! Obrigada, Deus, pelos teus anjos que estão nos assistenciando nesse lugar. Por aqueles que foram designados para guardar as nossas casas, os nossos familiares. Obrigada, Senhor, por uma unção poderosa, liberada do teu trono, que corre em nossas vidas, que enche o nosso coração de alegria. Obrigada, Senhor, por tudo, porque o Senhor nos reuniu aqui nesta noite com um propósito. E nós te agradecemos, porque os teus propósitos não serão frustrados em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Que tipo de crente é você? Que tipo de crente é você, meu irmão, minha irmã? Eu quero que você pergunte para quem está do seu lado, me ajude a pregar. Não fique com raiva de eu pedir para você fazer essa pergunta, mas olhe bem no olho desse irmão e diga: que tipo de crente é você? Eu quero ler um texto aqui de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. E depois nós vamos voltar aqui para o versículo 6, que nós repetimos aqui nessa noite, amém? Preste bem atenção, porque o Senhor quer nos mostrar nessa noite as características de um verdadeiro cristão. Então, através desta palavra, nós podemos fazer
um teste conosco mesmo, nós podemos fazer uma reflexão. Terminamos o ano bem, amém? Começamos o ano ótimo, tudo muito bom, e vamos andar em excelência. Terminamos o ano refletindo em nossas vidas, naquilo que fizemos, naquilo que deixamos de fazer. Fomos motivados na primeira semana por Deus, através da palavra, para perseverarmos. E hoje nós vamos entender um pouco, porque são muitas e muitas as características do verdadeiro cristão. São muitas, mas eu listei apenas 4 aqui, para não cansar os irmãos. Então, Gálatas 5, 16, até o versículo 26, eu quero que o irmão projete aí, Gálatas 5, 16 a 26, nos dá aqui algumas dicas. Esse texto, eu creio que todos os filhos de Deus conhecem, meditam e consideram o que nos é ensinado aqui nesse capítulo 5. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, diga, sou eu. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Então, irmãos, aqui nós vimos o andar do crente espiritual e o andar do crente carnal. A obra do crente espiritual e a obra do crente carnal. Amém? Está bem claro. Pastora, mas isso aqui não precisa de uma interpretação? Não, o texto diz exatamente o que está escrito e que nós lemos. Obra da carne para o homem carnal, obra do Espírito para o homem espiritual. Existe uma guerra. Amém? Sabemos que existe uma guerra. Ele disse que a carne, ela pende para as coisas do mundo. E o Espírito para as coisas de Deus. Portanto, há uma guerra. O Espírito que se alimenta de Deus, ele se fortalece, é um espírito recriado. A alma, ela, então, é renovada pela palavra. E a carne, ela é dominada. Isso quando o homem alimenta o espírito. Então, o seu espírito recriado vai se enchendo de força, de poder. E ele tem a capacidade de ler a palavra, renovar a sua mente e dominar o seu corpo. Então, quando o corpo pede uma situação que está fora da palavra de Deus,
então o espírito vai prevalecer quando ele está fortalecido pela palavra, pela oração, por uma vida devocional constante. Amém? É isso que o texto aqui está dizendo. Então ele diz, olha, aqueles que andam na carne, eles não herdarão o reino dos céus. Amém? Mas nós somos espirituais. Hoje meu esposo, pastor Carlos, deu os parabéns para os homens, que hoje tinha mais homem na EBD do que mulher. Aleluia! Glória a Deus, estão de parabéns, né? Não, nada contra, mas é porque assim, normalmente a gente vê que as mulheres gostam de buscar, né? E hoje a gente viu que realmente tinham vários varões aqui, homens de Deus, graças a Deus. Então, irmãos, no versículo 6 que nós lemos, diz assim, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Muitas vezes começamos a nossa caminhada cristã, começamos a uma vida de oração, e nós começamos então a supervalorizar a nossa vida espiritual e nos tornamos religiosos, e há então um orgulho que começa a crescer dentro de cada um de nós. Nos tornamos egoístas, começamos a achar que somos melhores do que os outros. E, na verdade, o que João está querendo ensinar aqui é que aquele que diz que conhece o Senhor deve considerar as palavras que o Senhor ensinou e deve guardar no seu coração. Não só guardar, mas também trilhar um caminho como ele trilhou. Deus não é injusto para nos pedir algo que nós não tenhamos condições de fazer. Para isso, ele liberou sobre as nossas vidas, no tempo da graça, uma graça poderosa do seu próprio Espírito, o próprio Senhor, dentro de cada um de nós, nos dando condições, habilidades para que possamos andar conforme Deus estabeleceu em sua palavra. É óbvio que isso requer um crescimento na vida de cada um de nós. Esse crescimento se dá através do conhecimento da palavra. Ora, o que me identifica como uma pessoa cristã, como uma crente em Jesus Cristo? Será que é a saia que eu uso abaixo do joelho? Será que é a carteirinha de membro da igreja? Será que é a Bíblia, o tamanho da Bíblia que eu carrego para a igreja? O que me identifica? Será que é a forma em que eu falo? Porque hoje em dia as pessoas, existem tantos evangélicos, graças a Deus, e muitas vezes as pessoas do mundo, elas começam a falar como nós falamos, não é verdade? Usando termos que nós usamos, de bênção, de poder, de unção. Muitas vezes a pessoa nem cristã é, não teve uma experiência de um novo nascimento e está usando a palavra. Nada disso, irmãos, nos identifica como verdadeiros. Amém? Então, lá em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 24 a 30, o Senhor contou uma parábola do joio e do trigo. Ele disse que veio um semeador e semeou o trigo, e quando foi à noite veio um inimigo e semeou ali no meio o joio. Os dois começaram a crescer juntos, e os servos daquele senhor chegaram para aquele senhor e disseram: olha, arranca o joio. E aquele senhor disse: não vamos arrancar agora, porque a gente pode correr o risco de arrancar um trigo junto com o joio. Nós vamos deixar os dois crescer, eles são muito parecidos, mas existe uma diferença, porque o trigo ele tem um fruto,
e o joio não. Por conta do fruto que tem dentro do trigo, ele se inclina, ele é flexível. Já o joio não, ele é vazio. Então o Senhor falou assim, não, quando chegar a época da colheita, nós vamos colher e vamos separar joio para um lado e trigo para o outro. Isso acontece, irmãos, no meio do povo de Deus. Ninguém tem autoridade para dizer para alguém, você é joio, você é trigo. Quem vai fazer esse julgamento é o Senhor. Amém? Algumas pessoas ainda estão em um nível de crescimento, portanto, ainda têm algumas características de joio, mas vão crescer. Se tiverem uma motivação correta, se tiverem fome e sede de Deus, se quiserem ser cristãos verdadeiros, com certeza, Deus vai abençoar, vai alcançar o desejo do coração daquela pessoa. Amém? Tem outras que já estão bem mais à frente e que devem ter paciência com aqueles que estão crescendo, ensinar, ajudar, orar. Esse é o nosso papel. Amém? Então, não é fácil você separar o falso do verdadeiro. E aí, irmãos, o verdadeiro, ele procura ser semelhante a Jesus. O crente verdadeiro, ele procura conhecer Jesus e ser semelhante a Jesus. Ter as atitudes que Jesus teve, que Jesus ensinou. Amém? Uma pessoa, por exemplo, que não perdoa, então ela não está tendo as atitudes que Jesus teve, nem fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, porque Jesus mandou perdoar. Amém? E Ele mesmo perdoou. Então, como eu posso identificar um verdadeiro cristão? Ora, nós lemos aqui no texto que a prova do verdadeiro é que ele observa os mandamentos do Senhor. Portanto, nós como igreja, nós temos, irmãos, uma responsabilidade de estudar a palavra de Deus. Nós temos essa responsabilidade de estudar a palavra de Deus. Porque como que eu vou guardar os mandamentos se eu não conheço? Não adianta dizer que é e agir de forma contrária, porque a Bíblia diz que é o quê? Mentiroso. Muito bem, irmã Eunice. Irmã Eunice é afiada na Bíblia. Ela lê Bíblia muito. Eu não sei nem quantas vezes a senhora já leu a Bíblia. Ela me falou. Lê Bíblia, lê. Olha aí, ó, afiada. Glória a Deus. Então não tem como. E, irmãos, a falta de leitura da palavra e de oração, essas duas coisas são as causas da maioria das pessoas andarem em derrota. Quando você vai conversar, meu filho, você está lendo a Bíblia? Minha filha, você está lendo a Bíblia? Não. Então, como nós vamos identificar? Primeiro, a prova do verdadeiro é que ele observa os mandamentos. E aí, nós podemos ver o crente verdadeiro, baseados aqui nesse texto de 1 João, capítulo 2, nós vamos ter as respostas dessas 4 características que eu vou mencionar. Existem muitas outras, mas a primeira delas que está aqui nesse texto é: o crente verdadeiro, ele sabe quem é Jesus. Amém? Ele sabe quem é Jesus. Então aqui no versículo 1 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado, queridos, que defende as nossas causas. Eu preciso conhecer Jesus Cristo como esse advogado. Eu não posso dizer quem é Jesus apenas por um versículo, mas pelo conhecimento
da palavra de Deus e por experiência com Ele. Amém? Eu sei que quando eu peco, eu tenho um advogado junto ao Pai, que está intercedendo pela minha causa, pela minha vida. Um remidor, que fez expiação pelos meus pecados. Aleluia. Então, eu preciso conhecer quem é o Senhor. Na dificuldade, eu conheço Ele como o meu socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46. Preciso ter essas experiências. Então, tem uma dificuldade, eu sei que Ele me socorre. Quantos e quantos jovens estão aí cometendo suicídio porque não tem esperança em nada e em ninguém, não conhece Jesus. E pessoas que são cristãs, que dizem que conhecem Jesus e dizem, a vida para mim está um lixo, eu estou com vontade de morrer. Eu recebi uma mensagem de um jovem desse jeito, que diz que é crente, não conhece o poder do Senhor, que é o socorro bem presente, do Senhor que é a nossa alegria, do Senhor que é a nossa força, do Senhor que é o nosso refúgio, do Senhor que é a porta de esperança, do Senhor que é uma torre forte para onde os justos se abrigam. Aleluia! Aí um dia está bem, eu alcancei uma bênção, estou com o dinheiro na conta, estou com isso, com aquilo, então estou bem, glória a Deus, aleluia. E vem uma tempestade, eu quero morrer, Deus não me ama, não sei por que Deus não cuida de mim. Eu preciso saber que Ele, na hora da solidão, é o meu amigo verdadeiro. Aleluia! Todos podem trair, todos podem abandonar, mas eu tenho um amigo verdadeiro. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem tem muitos amigos, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Aleluia, esse amigo é Jesus Cristo. Se eu conheço esse amigo, eu tenho esse amigo, irmãos, eu vou levar uma vida cristã verdadeira. Amém? Preciso entender que no tempo de guerra, Ele é a minha paz. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! Estamos aqui no início de ano e precisamos, queridos, andar nisso. Naquilo que a palavra de Deus revela para nós. Quem é Jesus? Ele é a nossa paz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso amigo. No tempo da acusação, Ele é o nosso advogado. Ele nos representa na corte celestial. Lucas 21, 14, diz assim: proponde, pois, em vossos corações não premeditar como responder, porque Ele responde por nós. Ele nos justifica, aleluia. Ele é um advogado justo e bem-sucedido. Glória, aleluia. Essa palavra advogado no grego é paráclitos, alguém convocado para o lado, a fim de ajudar. Olha só, eu tenho um advogado, alguém que é convocado para estar ao meu lado, para me ajudar. Aleluia. Ele está disponível para nos ajudar, irmãos. Aleluia. Para advogar as nossas causas. Aleluia. Quando nós pecamos, Ele é a nossa justiça. Aleluia. Deus olha para nós e vê o poder do sangue. Não precisamos andar em condenação, não precisamos andar com peso, não precisamos andar em acusação. Por quê? Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
Amém? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, estamos em Cristo. Somos filhos de Deus. Somos crentes verdadeiros. Conhecemos os mandamentos. Amém? Obedecemos a palavra. Então não há condenação, mesmo que uma circunstância nos leve a fazer aquilo que não queremos. Amém, irmãos? Tem alguém que foi designado para andar lado a lado, que é o nosso advogado. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Ele é a porta. Aleluia. Ele é o caminho verdadeiro. Aleluia. Ele é uma coluna de fogo conosco. Ele é a nuvem que nos cobre, irmãos. Ele é o operador de milagres. É Ele que faz maravilhas, porque Ele é maravilhoso. E nessa noite nós estamos aqui exaltando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele que é cheio de amor, Ele que batiza com o Espírito Santo, Ele que dá dons aos homens. É Ele, cujo sangue está sobre as nossas vidas e o inimigo não pode nos tocar. Aleluia, e esse sangue faz separação entre luz e trevas. Ele é a nossa sabedoria, Ele é o nosso noivo. Aleluia, eu preciso saber quem Ele é. Então, irmãos, a Bíblia diz que o crente verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Amém? Então nós vamos aqui. Uma coisa é o pecador, aquele que vive do pecado. Outra coisa é o santo justificado e que ainda nesse corpo peca, mas não vive na prática do pecado. A pessoa não se conforma com aquela vida de pecado. Amém? A Bíblia nos mostra de alguém que vivia na prática de pecado e que perseguia Jesus. Porque quem não conhece Jesus, irmãos, persegue Jesus. Pode perseguir Jesus perseguindo a palavra, perseguindo a noiva e perseguindo pessoas que são portadoras da glória de Deus. A Bíblia nos mostra Paulo, que foi um perseguidor da igreja. E veja, lá no capítulo 22, versículo 8 de Atos, quando ele diz assim, ele narrando da conversão dele, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Quem não conhece Jesus, persegue Jesus. Amém? Então, eu preciso saber quem é Jesus. Para ser discípulo de Jesus, eu preciso conhecê-lo. E quem conhece Jesus deve ter uma ação correspondente ao que a palavra ensina. Amém? Quem conhece Jesus deve ter uma ação correspondente àquilo que a palavra de Deus ensina. Então, neste ano de 2015, com certeza as pessoas verão e testificarão que nós somos crentes verdadeiros. Cristãos verdadeiros. Aleluia! A segunda característica é que o cristão verdadeiro confia naquilo que Cristo fez. Amém? No que Ele é e no que Ele fez. Aqui no versículo 2 diz assim, olha o que Ele fez. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Foi através do sangue de Jesus que nós fomos perdoados. É através do sangue de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. E aí, irmãos, esse texto aqui joga por terra aquela linha teológica que diz que existe um povo selecionado, que Jesus morreu por um tipo de gente só. E outros não.
Porque aqui diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, todo aquele que nele crê, todo que confessa Jesus, está disponível. Amém? Esse sangue é poderoso, porque não somente os meus pecados, mas os pecados do ladrão, do marginal, do estrupador, do homem violento, do matador, do sanguinário, do corrupto, da prostituta, do homossexual. Esse sangue é poderoso para perdoar os pecados. Aleluia, aleluia. O homem, ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Ele necessita do poder do sangue de Jesus Cristo. E nós precisamos acreditar no que o sangue realizou e operou em nossas vidas. Nós estávamos mortos pelos nossos delitos e os nossos pecados. Mas Ele veio e nos deu vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância nós podemos usufruir já aqui nesta terra. A vida de Deus, que é o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Não fomos salvos apenas da condenação do inferno, mas, irmãos, do próprio pecado, que habita na natureza caída, na natureza separada de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você precisa crer, eu preciso crer, que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os meus pecados. Você não precisa sentir alguma coisa para se sentir perdoado, porque clamou por perdão em arrependimento, o sangue é suficiente para perdoar. Existem pessoas que têm dificuldade de receber o perdão, e o diabo oprime, o diabo tortura a pessoa com uma condenação tremenda. Mas eu quero dizer que esse sangue tem poder. Esse sangue é suficiente para perdoar pecados. Olha o que Romanos 3, 25, 26 diz. Eu vou ler na versão fácil de ler. A VFL, que diz assim: preste bem atenção. Com a morte de Jesus Cristo, Deus o apresentou como um sacrifício que traz o perdão dos pecados através da fé. Então não precisa sentir, eu não me sinto perdoado, é fé. Pai, eu te peço perdão porque eu fiz isso, isso e isso. E te agradeço porque o sangue do teu filho me purifica de todo pecado. Eu te agradeço porque eu posso andar sem condenação e sem culpa. Aleluia. Continua aqui: com este sacrifício, Deus provou que Ele é justo, mesmo quando, em tempos passados, teve paciência com os homens e não lhes deu o castigo que seus pecados mereciam. Nós merecíamos a morte, merecíamos queimar no fogo do inferno, mas Jesus Cristo morreu a nossa morte. Com este sacrifício, Deus também provou que Ele é justo nos tempos presentes. No passado, o sangue perdoou. No passado, e perdoa no presente. Aleluia. Deus também provou que Ele é justo nos tempos presentes quando Ele perdoa os homens. Por causa deste sacrifício, não é por causa, irmãos, da minha bondade, porque eu vou para a igreja, porque eu faço isso, é por causa dele, é por causa de Jesus, amém? Aleluia. Por causa deste sacrifício, Deus se mantém justo e ao mesmo tempo declara justos. Olha, Deus declara justos, está escrito em Romanos 3, versículo 25 e 26, que essa palavra seja um bálsamo e arranque toda a condenação nessa noite. Ele diz: Deus se mantém justo e ao mesmo tempo declara justos aqueles que têm fé em Jesus. Aleluia. Agora, se não acredita em Jesus, se não acredita que Jesus é o Filho de Deus, se não acredita na palavra, então a coisa fica complicada. Porque a salvação é para quem nele
crer, é necessário crer. Amém? Os efeitos deste sangue operam, são ativados na vida da pessoa que crê. Aleluia. Então preciso crer que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar meus pecados. Não, pastora, eu fiz um aborto, acabou minha vida. Não tem chance para mim. Deus não vai me perdoar. Eu estou dizendo que Deus nos tornou justos através do sacrifício de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar o pecado do mundo todo, como eu li aqui no versículo 2, a parte B. Não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ei, aquele marginal que está lá na Papuda, que matou 20 pessoas, que fez todo tipo de coisas ruins, malignas, possuído por um demônio. Se ele se arrepender e crer em Jesus Cristo e mantiver uma vida na presença de Deus, buscando na palavra, ele se torna digno. Aleluia! Aleluia! Porque, irmãos, muitas vezes nós aumentamos o pecado dos outros e o nosso nós consideramos e damos um jeitinho. Aliviamos a barra para nós. Não é verdade? Do outro, já está todo mundo com as mãos cheias de pedras para apedrejar. Mas o nosso, o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor tem misericórdia, não foi tanto assim. O Senhor conhece meu coração, mas Ele conhece o do outro também. Amém? Glória a Deus. Então Deus nos ama, Ele ama o descrente e Ele deseja salvar a todos. Amém, queridos? Por que nós somos evangélicos? Tem um celular tocando. Porque nós somos alcançados pelo Evangelho. E porque fomos alcançados pelo Evangelho, nós conhecemos a Jesus. Nós somos desafiados também a levar esse Evangelho a outras pessoas. Amém, queridos? E o terceiro ponto aqui, característica de um cristão verdadeiro. A primeira é aquele que conhece a Cristo, amém? Segunda é aquele que confia no que Ele fez. E a terceira é que o cristão verdadeiro faz o que Cristo manda. Aleluia! Tem que fazer o que Ele manda. Amém? Porque, irmãos, se nós não fizermos o que o Senhor manda, o mundo vai blasfemar contra Deus. Por que que existem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande para se converter? É porque tem muita gente que diz que é, mas não é. E o nome do Senhor vai sendo envergonhado por a vida daqueles que se dizem seguidores de Cristo, mas que não estão observando a palavra, não estão vivendo como Ele mandou, nem muito menos fazendo o que Ele mandou fazer. Por acaso Jesus mandou alguém mentir? Por acaso Jesus mandou alguém ser falso, invejoso, fofoqueiro? E muitas vezes o povo no mundo encontra essas coisas naqueles que se dizem discípulos de Cristo. É claro, irmãos, que como a Bíblia diz, que nós devemos acolher com mansidão a palavra que em nós é implantada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. O novo nascimento, ele é instantâneo. Saiu, quem quer aceitar Jesus? Levantou a mão para aceitar Jesus, deu um passo de fé, pronto. A natureza ali, Deus tirou o velho coração de pedra e colocou um coração de carne. E a alma? E a alma? Porque todos nós viemos com costumes errados, coisas do mundo.
Então, nós devemos fazer o quê? Receber com mansidão essa palavra em nós implantada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. A alma que está cheia de coisas, costumes antigos, coisas negativas. À medida que nós nos expomos à palavra, nós somos lavados e purificados, a nossa alma também vai sendo trabalhada. Glória a Deus. Aleluia. Isso é bom demais. E é por isso que nós vemos algumas pessoas ainda com a alma, com deformidades na alma. Estão salvas, mas estão com alguns defeitos. E só pode haver uma transformação através do conhecimento da palavra. Não é com achismo. Não é com a experiência do outro. Mas é com a própria experiência. Vivenciar os efeitos dessa palavra que é viva. As minhas palavras são espírito e vida. Amém? Então é experimentando no nosso espírito a vida que flui dessa palavra e que transforma a nossa vida. Então o verdadeiro cristão faz o que Cristo manda para não blasfemar nem escandalizar o nome de Jesus. Olha só, lá em Romanos 2:24, diz assim: assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Então, porque eles estavam transgredindo a lei, então Paulo ensina que, por causa deles, transgressores da lei, o nome de Deus estava sendo blasfemado. Irmãos, é isso que um crente que não é verdadeiro, que não faz o que Jesus manda, ele leva as pessoas a falarem mal do Evangelho. Não é assim, irmãos? Diga, mas eu não sou assim. Amém? Eu fui alcançado pela palavra. Não sou apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Eu observo os mandamentos e cuido em cumpri-los. Aleluia. O crente verdadeiro, ele exala o bom perfume de Cristo. O crente verdadeiro, irmãos, ele atrai as pessoas. O crente verdadeiro, ele é uma carta escrita. Amém? O crente verdadeiro, ele é um anunciador das boas novas com a sua própria vida. Aleluia. Aleluia. Veja que em Atos 11:26, quando os discípulos ali, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Diz assim no versículo 26 de Atos 11: em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. 3 vezes apenas no Novo Testamento nós encontramos essa palavra, que significa os seguidores de Cristo. Aqueles que parecem com Cristo. Discípulos, seguidores de Cristo. Aqueles que guardam os mandamentos dele. Amém? Então, por aí dá para a gente já ir avaliando, refletindo, se realmente nós somos cristãos verdadeiros. Mas eu tenho umas perguntinhas depois para fazer que vai nos ajudar a olharmos no espelho com mais clareza. Então, nós somos imitadores de Cristo, e lá no versículo 4 de 1 João que nós lemos, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Por quê? Porque ele diz assim, olha, não ameis o mundo. Lá no versículo 15 desse mesmo capítulo, ele diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Um termômetro bom para a gente usar, irmãos, em nossa vida espiritual, é como nós somos atraídos pelas coisas do mundo. Eu gosto mesmo é de uma balada. Rapaz, eu gosto mesmo é de uma conversa boa com aquela galera lá do serviço, principalmente numa roda, né, de sinuca, se tiver uma biritinha lá, o povo fica alegre, eles contam umas piadas, eu gosto desse negócio. Irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos nojo das coisas do mundo. Quanto mais nós nos limpamos, quanto mais nós recebemos a luz do Evangelho, mais nós temos nojo das trevas. Mais nós temos nojo. Irmãos, tem conversas que sujam os nossos ouvidos. Tem lugares que não nos convém. Não é porque somos melhores do que ninguém. Amém? Mas é porque, irmãos, nós estamos tão cheios da santidade dele, que não queremos nos sujar, nos ilamear com a lama de Satanás. Amém? Aleluia. Então, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Mas eu gosto de ouvir umas piadas. Ainda mais aquelas de duplo sentido. Eita, mas é bom. Dá umas boas gargalhadas. Faz bem, pastor, para os músculos do rosto. Rejuvenesce. Não, irmãos. O que a palavra de Deus diz quando nós nos reunirmos? Um tenha, outro tenha. Glória. Aleluia. Pastora, mas e como que eu faço lá na faculdade? Aproveite qualquer brecha que o pessoal der para você falar de Jesus. Prega a tempo e fora de tempo. Se o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho, então ai de mim também, e ai de você também. Glória. Dê testemunho. Eu já contei aqui, lá no meu trabalho, quando eu ainda estava na ativa, graças a Deus estou aposentada. Então, dava 6 horas, o expediente do cartório ia até às 19. Então, mais 18 horas, fechava as portas para o público. E ficava o expediente interno. E eu trabalhava numa sala separada, e quando dava 6 horas, eu ia lá para a sala, para o cartório, levava os meus serviços lá, e ficava ali com o pessoal todo, porque eu ficava sempre numa sala separada. E aí, isso era nova convertida. E quando fechava as portas, local de trabalho, irmãos, é uma bênção para evangelizar. Tem todo tipo de gente, todo tipo de conversa, não é verdade? Então, saía aquelas conversas, e tal, e tal. E eu, irmãos, me consagrando, sabe, novo convertido, aquela bênção, amém? Jejum, oração na madrugada, monte, aleluia, né? Ligada, eu estava ligada, e estou ali, quando é 1 hora, o Espírito Santo falou assim: isso aqui não é para você, você não faz parte disso, pega as suas coisas, você não tem necessidade de ficar aqui, volte lá para a sua sala. Parei, irmãos. Deus me deu um lugar que eu tinha o privilégio de trabalhar sozinha, uma sala só para mim. E aí eu queria me misturar, Deus me repreendeu. Agora, se eu não tivesse ouvindo, procurando ouvir a voz do Senhor, eu teria ficado ali e teria me contaminado. Daí a pouco estão falando lá o que não presta e eu estou rindo, achando bonito. Amém? Então essa característica não é uma característica do cristão verdadeiro. Amém?
Deus está falando com alguém aqui ou só falou comigo? Irmãos, o crente verdadeiro, ele é fiel. Fiel. Quando eu vou tirar uma xerox, tem uma paisagem, uma casa, uma árvore, um cachorrinho, um jardim. Eu ponho lá na máquina de xerox, aperto, sai a folhinha lá. A cópia vai sair a casinha, a árvore, o laguinho, o jardim, o cachorrinho. É uma cópia fiel. Se sair, ela nunca vai sair faltando. Está lá a árvore, faltou a casa. Não é uma cópia fiel. Amém? Então, fidelidade é a semelhança entre o original e a cópia. Amém? Então, é uma qualidade indispensável para o crente verdadeiro, é ser fiel. Aleluia! Olha o que Paulo disse na carta de Coríntios, 1, capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Amém? Então, queridos, uma das características do crente verdadeiro é que ele deve ser fiel. E o último aqui, ponto, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que o cristão verdadeiro, ele tem que produzir frutos. Aleluia. O trigo produz, o joio não. Então, nós somos verdadeiros. Portanto, nós produzimos fruto. E o fruto é que glorifica o Pai. Não é uma árvore cheia de folhas, linda, maravilhosa. Está ali, cheia uma folhagem linda. Não vai glorificar o Pai. O que glorifica o Pai é o fruto na árvore. João, capítulo 15, versículo 8. João 15, 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Pastora, um fruto não está bom, não? Não, aqui não está dizendo um. Aqui está dizendo muito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Esse fruto não é o resultado do que eu faço para Deus, mas da minha comunhão íntima com Ele, que me leva a frutificar no Espírito. Aleluia! Não, pastora, eu estou dando fruto, ó, vou lavar a igreja toda, vou levar 1000 folhetos de evangelismo lá para a feira do produtor. O fruto, irmãos, que o pai espera dos filhos, ele é resultado de uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Aleluia! Então ele disse, olha, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Este amigo aqui é aquele que tem um estreito relacionamento com Jesus. E por conta desse relacionamento, ele tem a revelação de quem é o Pai, e ele frutifica. Amém? Esse fruto é a manifestação de Jesus no meio dos homens, no meio de uma sociedade perdida e corrompida. Por quê, irmãos? Esse fruto aqui não são os dons, porque os dons não salvam ninguém. Amém? A Bíblia diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Então, nós vamos frutificar em amor. Vamos frutificar no Espírito. João 13:35, nisto conhecerei todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aleluia! O mundo
conhecerá, irmãos, que Deus enviou Jesus pelo amor e a unidade da igreja. Amém? Nós vamos frutificar em amor. Aleluia. João 17, 21 diz: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Estamos em uma aliança com Ele. Portanto, desfrutamos de uma comunhão com Ele. E para que as pessoas, o mundo e nós mesmos possamos identificar que somos verdadeiros, nós precisamos saber quem é Jesus. Não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Precisamos confiar naquilo que Cristo fez. Precisamos fazer o que Ele manda e precisamos produzir fruto. Aleluia? Vamos, irmãos, ficar de pé, que eu quero contar uma historinha para os irmãos. Conta-se que um jovem se converteu, aceitou Jesus, e ele pensou assim: eu quero saber mais de Jesus, eu quero ser um cristão verdadeiro. Mas eu preciso aprender de Jesus e eu vou procurar ali um mestre, um professor crente, que eu tive notícia que ele é uma pessoa que é muito fervorosa e é uma pessoa muito de Deus. E eu vou lá perguntar para ele o que eu devo fazer para ser um cristão verdadeiro. E aquele jovem foi e chegou naquele mestre, naquele professor, e perguntou para ele: olha, eu vim aqui porque eu aceitei a Cristo e eu fiquei sabendo que você é uma pessoa muito de Deus, que você é muito cheio de Deus, e eu quero saber como que eu faço para ter muito de Deus na minha vida, para crescer muito e para ser um crente verdadeiro. Aquele homem olhou para o jovem rapaz, mostrou a porta da casa e fez sinal. Vamos. Ele não disse nada, só fez o sinal e saiu, seguiu uma estrada. Andou, sem dizer uma palavra. E aquele jovem ficou intrigado. Mas eu estava esperando que ele começasse a me ensinar, a falar coisas de Jesus para mim. E aquele moço foi, andou com ele, andou e chegou num lugar onde tinha um rio. E aí quando chegou naquele rio, começou a andar. E a água foi subindo, e o rapaz foi com ele, sem dar uma palavra. Então ele foi, pegou aquele rapaz, quando chegou num lugar já que a água estava dando na cintura, e ele pegou o rapaz, pegou pelo pescoço dele e enfiou a cabeça dele dentro da água. E o rapaz começou ali a se debater, e ele tentava levantar, e aquele professor empurrava mais ele, e ali foi passando, e ele se debatendo, e eles querendo ar, querendo respirar, e ele pega então, quando aquele moço vê que ele já está quase perdendo as forças, deixou ele levantar, e ele tentando respirar. E ele pega e fala: mas como você faz isso comigo? Eu te peço para você me ensinar como ser um cristão verdadeiro, como ter mais de Deus. Aí ele disse: olha, aqui está a resposta. O dia que você desejar o Senhor como você desejou o ar quando estava debaixo da água, você vai conhecer e vai ser um crente verdadeiro. Aleluia. Queridos,
Eu vi umas perguntas, essas perguntas não são minhas, são de um pastor. E ele diz assim, que existem 18 sintomas de uma pessoa que ainda não conhece o Senhor. Primeiro, tem vergonha de defender a sua fé publicamente, no trabalho, na internet. Tem vergonha, não defende a fé. Segundo, não gosta de ler a Bíblia, mas dá sempre opinião a respeito. Fala, mas não lê a Bíblia. Terceiro, não gosta de orar, mas se mostra sempre espiritual. Não é verdadeiro. Se mostra espiritual, mas não ora. Quarto, não gosta de estudar a palavra. Não gosta, não se dispõe a estudar. Mas ele quer ensinar aos outros. Ele quer pregar. Mas não gosta. Quinto, não gosta de orar nas madrugadas. Nunca foi para uma vigília. Não gosta de buscar a Deus. Não gosta de evangelismo, mas quer mudar o mundo. Quer ver a igreja cheia. Quer ver gente se convertendo, mas não gosta de evangelizar. Não gosta de dar o dízimo, mas gasta o seu dinheiro com futilidades e vaidades pessoais. Não acredita mais em milagres, mas sempre quer um quando está em apuro. Ouve falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus faz milagres, mas a pessoa nunca acredita. Mas quando está em apuro, sai correndo, né? Não tem mais certeza da salvação. É bom a gente pensar nisso, né? Não tem mais amor pelo próximo, só ao dinheiro e ao materialismo. Quando se converteram, uma bênção, tudo enquanto é culto, reunião, consagração e tal. Conseguiu a bênção, aí pronto, aí só tem valor o trabalho, as conquistas. Então, nós podemos nos examinar aqui, se somos verdadeiros ou não, respondendo a nós mesmos. Não tem mais senso de justiça, especialmente a social. Não tem fome e sede de justiça. Ama novelas, especialmente da Globo. Não perde uma luta do UFC, do MMA, sabe o nome de todo mundo, quanto ganhou, que dia que foi. Nós precisamos rever, irmãos, a nossa vida, a fim de que possamos exalar Cristo. Queremos que Cristo apareça em nossas vidas. Hoje, nessa mensagem, a gente não está vendo tanto glória, igual na semana das primícias, né? Que foram palavras poderosas, de ânimo. Mas, queridos, para nós vivermos tudo aquilo que foi proclamado aqui, profetizado, nós precisamos ser crentes verdadeiros. Aleluia! Aleluia! Amam futebol, defende com coragem, publicamente, o seu time. Defende o seu partido político, que é uma beleza. Briga. Mas as coisas de Deus não defende nada. Gosta de atriz, de cantor, de atrizes de cinema, e defende fervorosamente, mas não conhece a história de 2 ou 3 personagens da Bíblia. Gosta de atacar pastores, mas não fala nada daqueles que estão trabalhando contra a igreja do Senhor. Por exemplo, os movimentos aí de homossexuais, que deveria ser uma causa muito forte de oração para a igreja.
critica tudo enquanto é crente, mas aqueles que estão fazendo leis injustas não recebem oração e acham ruim quando alguém fala: ah, porque é do meu partido e eu vou defender até a morte. Precisamos rever. Gosta de defender os políticos, os candidatos, ao ponto de perder as amizades. Tem gente que fica inimigo e começa a atacar. Nós estamos falando aqui de crentes verdadeiros. Estamos falando aqui de sintomas, 18 sintomas na vida daqueles que precisam crescer. E tem pessoas, irmãos, crentes, que defendem o homossexualismo. Precisamos ensinar essa palavra. Precisamos pregar essas verdades. Não basta eu dizer que Deus vai dar a chave do carro, que Deus vai encher uma conta bancária, que Deus vai prosperar. Não. Eu e você, nós temos a responsabilidade de ensinar essas verdades. Eu falei de 17 sintomas. E se tem alguém aqui que não gostou desses sintomas, esse é o 18º sintoma. É aquele que não gosta de ouvir a verdade. Que tipo de crente sou eu? Feche seus olhos, vamos responder para Jesus.